Então, a aulinha de hoje nós vamos falar sobre medidas de massa, né? A atividade de matemática hoje vai falar um pouco sobre isso e a gente vai começar a apresentação para vocês verem o que é medida de massa. Então, olha só, medidas de massa, e a gente vai falar também um pouquinho no final sobre medidas de volume. O que esse rapazinho aí está fazendo aí? Vocês conseguem identificar? Ele está em cima de que objeto? Ah, ele está medindo, né? Ele está em cima de uma balança. E ali ele mede, a balança é o instrumento usado para medir a massa de um corpo, né? Então, olha aí, ó, quantas balanças tem diferentes, né? Porque a gente mede massas de tamanho diferente também, né? Existem massas que vai ser maior do que outras, né? Por exemplo, se eu quero medir joia, a joia, por ser usada em ouros e prata, a gente bota uma quantidade pequena, então a massa vai ser menor. Se eu quero pedir o peso de uma pessoa, e peraí que tem gente querendo entrar na nossa aula. Só um minutinho que eu vou lá ver quem é. Bom dia, Pedro. A nossa aulinha já começou e eu vou continuar para você. Tá logo no comecinho, tá? Você chegou na hora certa. Vou mostrar aqui para você, tá bom? Então, hoje nós vamos falar, Pedro, sobre medidas de massa e volume. Volume a gente vai falar só um pouquinho no final, para não confundir muito vocês. Então, esse rapaz aí, ele está em cima de uma balança. Então, a balança é um instrumento utilizado para medir a massa de um corpo, né? E esse corpo pode ter variados tipos de massa. Cada corpo tem uma sua massa. Por exemplo, se eu for medir uma joia, igual eu falei com os alunos, a joia, por ser usado metais que tem valor alto, então eles usam pouco a quantidade. Então, geralmente é um anel fininho, um brinco pequeno. Então, a massa dessa joia vai ser pequena. Ixi, tem outra pessoa pedindo para entrar. Espera aí, criança. A sala está ficando cheia. Bom dia, Pedro. Ei. Oi. Pode falar. Tá. Ah, que bom, Pedro. Então vamos prestar atenção agora na aula para ver se você aprende tudo direitinho e para tirar suas dificuldades, tá bom? Então, isso, muito bem, isso aí. A gente já vão assistir a aula para depois fazer atividade. A gente termina a atividade depois. Muito bem, Pedro. Então vamos continuar nossa aulinha. Nós estamos falando sobre medidas de massa. E aí a gente fala que a massa, nós temos instrumentos para medir essa massa de um corpo, né? Esse instrumento é chamado de balança. Então aí mostra diferentes tipos de balança. Essa balança daqui é para medir coisas pequenas, geralmente ela é calculada em gramas, né? Para medir joia, para medir até mesmo alguns alimentos que você vai utilizar em quantidade pequena, né? Quando você vai fazer uma receita, você usa quantidade pequena, então você pode usar esse tipo de balança. Essa balança daqui, ela vai por quilo. Você vai medir a quantidade por quilo, porque geralmente essa balança é usada para medir a massa do corpo de uma pessoa, né? Então a gente mede a nossa massa em quilo. Essa daqui, ó, essa balança, ela é muito usada em maternidade. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu procurar o lapisinho, não tô achando. Essa balança daqui é usada em maternidade.
e ela serve para medir o peso, medir a massa do corpo de uma criança recém-nascido. Então ela é medida também em quilo, mas tem uma precisão também em grama. Ela vai medir quilo e grama e não vai atingir o quilo muito alto, porque o bebê é pequeno, não precisa ser muito alto, né? Essa balança daqui é muito usado em merceariazinha para medir frutas, verduras, né? Eu vou botar a cebola aqui em cima e eu vou ver o peso dela. E geralmente ele consegue digitar o preço por quilo e já sai o preço de quanto que foi calculado aquela quantidade ali. Então essa balança daqui é muito usado em supermercado, mercearia, para pesar, né? Essa balança daqui é uma balança muito antiga. Aqui, ó, nessa balança é um pesozinho. E aqui você botava o alimento. Então, esse peso tinha que ser equilibrado com o alimento. Quando ele ficava equilibrado, é porque aquele alimento tinha aquele peso que estava registrado ali. Então, esse daqui, ó, marcava o peso da balança. Aí ia registrar aqui, ó. Então, esse peso daqui iria balancear o alimento e ia registrar aqui o peso daquele alimento. Ela é uma balança antiga, quase não vimos mais ela, quase não usamos mais ela. A unidade mais usada para se medir massa é o quilograma e o grama. O quilograma, na hora que a gente vai abreviar, a gente pode usar o K e o G. O K e o G, quando a gente vê o K e o G nas coisas registrado, é chamado de quilograma. E o grama nós registramos só com G. O que nós compramos em quilo? O arroz, a ração do cachorro, a carne. Sendo que a carne, quando a gente compra em quantidade menor, a gente também pode comprar em grama, né? Chega lá na sua e fala assim, hoje eu só quero 800 gramas de carne. Então, a carne, quando é em pacote mais fechado assim, a gente consegue comprar compra em quilo. E quando é quantidade a granel, quantidade pouquinho, a gente consegue comprar em grama. E o nosso peso, nossa massa, a massa do nosso corpo, que nós falamos que é peso, mas a gente fala errado, né? O peso, vocês vão estudar futuramente que peso tem que ter uma força gravitacional em cima. Então, o que a gente mede em cima da balança não é o nosso peso, é a nossa massa. Combinado? A gente fala peso, mas está errado. O certo é falar, vou medir a minha massa, tá? É o certo para se falar. Então, a massa do nosso corpo nós também pesamos em quilograma, muito bem. E o que a gente compra em grama, né? A barrinha de chocolate, que vai estar lá em grama, né? 250 gramas. A manteiga, esse daqui deve ser um pote de 500 gramas. O queijo, quando ele é fatiado, nós compramos ele em gramas. Quando a gente compra a peça inteira, a gente pode comprar o queijo em quilo, na peça inteira. Mas geralmente a gente compra queijo e presunto fatiado, então a gente compra em gramas. Então gramas é usado para quantidade menor. Quilo é usado para quantidade maior. O Toddy que a gente toma, geralmente o vidro é de 400 gramas. Quando a gente vai na mercearia comprar frutas, ou verduras ou legumes, nós também pesamos em gramas. Então, isso daí é a medida mais usada para você pesar a massa, né? É o quilograma quando é uma quantidade maior e o grama quando é uma quantidade menor. Agora, olha aí, ó, um espaguete. Vocês conseguem enxergar aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, deixa eu achar aqui. É porque não dá para me ver aqui. Eu queria achar a minha canetinha aqui, mas eu não consigo aqui embaixo. Não estou conseguindo, mas vamos lá. Continuando aqui então. Ó, esse espaguete, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, tá vendo de quanto que é o peso dele, ó, quanto que é a massa dele? Ó, 500 gramas. Então, se eu falar que 1 quilo tem 1000 gramas, eu preciso de 2 espaguetes de 500 gramas para dar 1 quilo.
Olha a minha manteiga aí, a Becel, ó. Olha aqui, vocês conseguem enxergar? É 250 gramas que eu tenho. Se é 250, eu preciso de quantas manteigas para dar 1 quilo? 4 manteigas. Então, 250 mais 250 mais 250 mais 250 dá 1 quilo. Então, 1 quilo, para ter 1 quilo, eu vou ter que ter 1000 gramas. Aí eu vou ter 1 quilo, é equivalência. Agora, olha aí a figura, que legal, tá vendo? É o Jotão, ó. Ó, quem é mais pesado aí? É o Jotão ou toda a turma da Mônica? Quem tem maior massa aí? É o Jotão ou toda a turma da Mônica? Isso aí, é o Jotão, né? Olha, a massa dele é maior. Por isso que a gangorra ficou mais para baixo aí, ficou mais baixa, com o Jotão lá em cima. E aí na receita nós usamos muito essa parte de massa, né? Toda vez que a gente vai fazer uma receita, a gente tem que saber mais ou menos uma quantidade do que é, para poder a gente ter uma noção do que vai botar lá. Primeiro tem uma receita aqui, ó, essa receita é a receita do amor. Não é a receita de você fazer nada na sua casa de comida. É uma receita para você saber como amar as pessoas. Então, uma porção de romance, 2 litros de leite. Litro é usado para massa ou é usado para líquidos? Quem sabe isso? Isso! O litro é a medida de volume. Volume é toda vez que eu vou medir o líquido, a água, o leite, o óleo, o café. O café já junto com o leite, o café junto com a água, né? Não, o café, o pó de café não. O pó de café se vende em grama, que é massa. E ele já diluído na água, ele é litro, né? Se mede com volume. Então, litro é usado para volume. 3 colheres de sopa de alegria. 500 gramas. 500 gramas é o quê? É volume ou é massa? Massa, muito bem. 500 gramas de companheirismo. 4 colheres de sopas de confiança. Então, vocês estão vendo aí que existem outras medidas que não é usado como padrão, como colher, xícara. Essas daí são medidas que não são usadas como padrão, mas tem muita gente que já consegue saber a quantidade que tem ali. Geralmente, um copo vai ter em torno mais ou menos 250 ml, né? Por exemplo, uma colher vai ter em torno de 10 gramas, né? Eles já mais ou menos fazem esse cálculo. Olha isso daqui. Esse númerozinho aqui, 1/2, isso daqui ele é chamado de fração. Ele indica uma parte de 2. Se é uma parte de 2, significa metade. Então, metade do quilo de respeito. Se a gente for transformar isso em grama, quanto que é metade de 1 quilo? Muito bem, Caio. Você está acertando tudo hoje, hein? Isso aí, metade do quilo é 500 gramas. Lembra que eu falei lá que 2 pacotes de 500 gramas dá 1 quilo? Então, ó, meio quilo de respeito, podia botar aqui também 500 gramas de respeito. Daria a mesma coisa, né? Um pacote de compartilhamento, um bocado de paciência, 2 medidas de comprometimento e uma pitada de ternura a gosto. Olha essa outra receita aqui de bolo de milho. 3 ovos. Aqui nós estamos medindo em unidade. Então, 3 ovos é unidade. 1 xícara de leite. A xícara geralmente tem 200 mililitros, que é ml que a gente fala, né? Mililitros. Então, o leite nós vamos usar volume, né? Nós vamos usar litro, mililitro. Esse pacote daqui tem 1 litro de leite. Esse pacote daqui tem 1 litro de óleo. Então, porque esses dois daqui são líquidos. Então, nós usamos volume. Olha, meia xícara. Olha a fração aqui de novo, ó. Meia xícara, metade da xícara de açúcar. Ou, se eu falei para vocês que uma xícara tem
200 gramas, a metade vai ter? Isso mesmo, Caio, 100 gramas, muito bem. Uma xícara de farinha de milho, olha, uma lata de milho, uma colher de fermento em pó. Eu falei que uma colher tem quantas gramas? 10 gramas. Então, 2 colheres vão ter quantas gramas? Muito bem, 20 gramas, que é 10 mais 10. Muito bem. Vocês estão muito feras. Isso aí, muito bem, Pedro. 2 colheres. Isso aí. Vocês estão muito fera. Entenderam bem a aula de hoje? Foi legal a aula de hoje? Ah, que bom que vocês gostaram. A aula de hoje vai estar disponível lá na nossa escola conectada, lá na escola Tá On, tá bom?